Olá pessoal, este é o Céu da Semana, a nossa análise periódica que observa os movimentos celestes durante a semana, desde que é o período de 2 a 8 de julho. Falamos da primeira semana de julho, semestre novo, segundo semestre chegando, hein? Metade do ano, tempo aí de uma reorganização, uma metade do tempo. Boa noite a quem chega. Paola, bem-vinda, aquariana. Boa noite, Ana Martins. Boa noite, galera que assiste ao vivo. Beatriz, Cássia, Cris. Boa noite. É grande dia, né, Cris? É mensagem subliminar. Então, temos aí o Céu da Semana falando de Netuno que estaciona e passa a ter movimento retrógrado, aspecto de Vênus-Urano em quadratura. Olá, Carla, bonsoir. Joana, boa noite, Tati, galera que assiste ao vivo e que assistirá ao longo da semana. Grande dia, né, Paola? Então, temos aí um tempo de lua cheia, semana que terá lua cheia em Capricórnio, movimentos aí não muito movimentados, mas pontuais que vale a observação ao longo da semana, né? Cássia Pereira, um bom sextou aí dos últimos tempos, né? Então temos aí, galera tá empolvorosa com o cenário político do nosso Brasilis. Então, céu da semana de 2 a 8 de julho, segundo semestre chegando na jogada, junho terminou, foi a metade do ano. Saudações, Juliana! Saudações, galera que assistirá ao longo da semana também, pela manhã, tarde, madrugada ou quando der na telha, né? Faremos aqui a nossa primeira arte do Netuno, que estacionou desses dias para cá, né? Olá, PH, boa noite. Na Martins, parece que vamos ter meses densos, meses, anos, né? O Brasil não é para amadores, meus senhores e minhas senhoras, né? Então temos este movimento, ó, Netuno retrogradou, França também pegando fogo, né, Carla? Então, teve quadratura Marte-Urano na semana, né? Semana mais explosiva. Olá, Mini Mônica, olá, Joana, galera de Portugal. Então aqui, ó, o Netuno em vermelhinho ali, ele retrogradou, né? Mudou do direto, está estacionando para retrógrado, né? Então um tempo aí, fim de semana, suscetível a uma certa estagnaçãozinha, uma certa paralisação, uma alternância de ritmo, toda vez que muda de direto para retrógrado, né, Nabi? Toda vez que muda de direto para o retrógrado tem uma alternância de ritmo, uma tendência meio de estagnação, uma tendência de alternar uma questão específica, né? Olá, Daniela! Então, um tempo que, quando muda de direto para retrógrado, é algo mais a se observar. No caso dos lentos, né? No caso dos lentos, Netuno vai ficar retrógrado até 6 de dezembro, né? Então, o dia da retrogradação desses mais lentos é o que mais marca um pouco, né? Quando muda de direto para retrógrado. Depois, quando é o ápice ali da metade da retrogradação, que é quando faz oposição ao Sol, tá? Então, Netuno, com essa retrogradação, dá uma tendência aí, a gente percebe umas pessoas um pouco fora do ar, às vezes a gente mesmo fica um pouco fora do ar com algumas questões, desafio com certa dispersão. Isso aí um pouco mais nesse fim de semana, né? Quando o Netuno começa a retrogradação, muda do direto para retrógrado, né? A gente pode perceber umas pessoas um pouco mais alegrinhas, um pouco mais com certo drama, né? Uma certa dramatizaçãozinha sobre certas questões. Boa noite, Mini Mônica! Então também um pouco esse time de percepção, né? Olá, Fabrícia, boa noite! Então um tempo aí de observar a percepção de certas questões, né? Netuno ele tem um fator de elucidação, né? De notabilidade, às vezes, né? Então, quando tem aspecto, olá, Erecê, boa noite! Então, Netuno, quando muda movimento, quando tem aspecto, né? Às vezes ele alterna a percepção de certas questões, porque o Netuno é associado à sensibilidade, à nuvem, né?
ao que a gente antes não percebia e passa a perceber, ou o contrário, o que a gente não está percebendo, né? Não está sendo fácil, né? Como diria a Kátia, a nossa ilustre cantora cega. Então, o Netuno, quando muda de direto para retrógrado, às vezes pode dar uma certa percepção no começo da retrogradação dessa alternância de percepção. Às vezes para um lado positivo também, porque a gente pode repassar algumas questões, né? Então, começando a semana aí com esse time de retrogradação, né, ô Paola? É isso aí, bota um óculinho aí 3D, que é para melhorar a percepção de algumas questões, né? Então, aí um time aí de ponderar, né? Às vezes a gente pode perceber uma alternância de ritmo na área de peixes, que é onde o Netuno vem há um longo tempo aí no movimento, né? E agora começando a retrogradar, certo? A gente tem no fim de semana, tem quadratura Vênus-Urano, né? Uma quadratura para apimentar a semana, para variar, né? Então ali, ó, Vênus e Urano, né? Quadratura Vênus-Urano já de alguns dias vem acontecendo. Toda a quadratura com Urano, quadratura Vênus-Urano, com Marte a gente percebeu uma certa violência, né? Uma certa tensão, né? Torcidas organizadas aí fazendo protesto, até a torcida do Palmeiras que está ganhando aí, está fazendo protesto por causa da presidente, enfim. Tem protestos dos mais diversos gostos. Na França, então, nem se fala, né? Tensões, né? Algo associado à violência que a gente percebe no coletivo. Mas quando é Vênus, são questões um pouco mais do social, das relações. A gente tem um desafio de lidar com a questão da inovação e do que é diferenciado. Quando tem quadratura Vênus-Urano, às vezes a gente percebe que não pode não ser tão para frentex assim, né? Às vezes a gente pode se chocar com o lado original de outra pessoa e a gente achava que a gente era original, né? Então, quadratura Vênus-Urano é um certo desafio do enquadramento diante de certas relações, né? Então, esse é um ponto que envolve essa semana. Olá, Vânia, boa noite! Então, é um tempo que também vale para esse desafio de lidar com a autonomia, no sentido de algumas relações. E também uma percepção do lidar com certas excentricidades de lugares, de pessoas ou nossas também, tá? Então, o desafio de lidar com o que quebra padrão. Às vezes é um pouco isso. A quadratura Vênus-Urano também a gente pode lidar com um lado diferenciado de algumas convivências e precisar entender que a pessoa diferente ela não vai mudar. É o jeito dela, original, né? Ou mesmo nosso, né? Às vezes a gente tem esse desafio de um certo enquadramento, né? Em função de algo diferente, um tanto fora do padrão que a gente possa vivenciar, né? Num contexto de convivência. Quadratura Vênus-Urano tem também um fator bastante condizente com questões que a gente possa lidar em certas relações que sufoquem de alguma maneira. Quadratura Vênus-Urano também pode ser um desafio lidar com uma certa carta de alforria diante de certas convivências também. Algumas que vêm sobrecarregando a gente pode meio jogar para o alto, né? Boa noite a quem chega. Olá, Evelyn, boa noite. Então a gente percebeu um pouco isso, Juliana. Uma tendência a rupturas ou mudanças repentinas com essa quadratura Vênus-Urano? Sim, pode haver, sim. Quadratura Vênus-Urano é bem isso. Às vezes alguma convivência. Olá, Mari, boa noite. Então, quadratura Vênus-Urano tem um pouco isso. Algumas relações que vêm um tanto aniquilando determinados tipos de postura, convivência, ou causando uma certa impaciência. Um tempo de quadratura Vênus-Urano às vezes é um certo estupim, né? Para lidar com as diferenças e dar essa condição, né? Num sentido de postura, de adequação, né? Até mesmo num certo estilo, né? Num certo estilo de lidar com a maneira de posicionar, né? Então,
um tempo aí que a gente pode perceber. Relações de trabalho também, relação em família, pede uma certa paciência, né? Pede um exercício de paciência. Quadratura, aspecto difícil com Urano tem questão do ritmo, né? Às vezes a gente está num certo ritmo e a outra pessoa está num ritmo mais acelerado. Ou o contrário, às vezes a gente está num ritmo acelerado e a pessoa está num ritmo mais ali para entender certas questões. Então requer uma ponderação, uma paciência no lidar com o ritmo da compreensão de certos temas. Às vezes a pessoa está um pouco voltada para o depois, para o que está vindo, ali não está muito no presente, ou nós mesmos um pouco ali afoito, com uma certa ansiedade, com uma certa inquietação. Urano é um planeta associado a essa eletricidade, né? Essa intensidade de uma expectativa futura, né? Então, quando a gente tem situações assim, num tempo de quadratura Vênus-Urano, olá, Cris Marano, beijo! Então, o tempo de quadratura Vênus-Urano tem esse desafio, às vezes, de a gente ter que lidar com o timing de certas convivências, de certas pessoas. Não só o timing de perspectiva para questões, né? Como também do nosso em relação a outras pessoas. Sente isso, Erecê? Então, é um pouco essa condição. Às vezes a gente está um tanto acelerado, a gente quer resolver coisas logo, e a outra pessoa ali meio... Enquanto tempo acelera, pede pressa, a gente vai em valsa, né? Já diria Lenine. Então Cris Luz, para o financeiro, eu não recomendo questões de risco, negócios de risco. Vênus é um planeta também que pode ser associado a temas financeiros no coletivo. Então, quando começa a semana em quadratura com Urano, dá a tendência a uma certa imprevisibilidade, em algo mais volátil, né? Então, vai no conservador, vai mais na calma e elegância. Não vale muito correr risco em tempo de quadratura Vênus-Urano, que às vezes a coisa está num pico e de repente tibum, né? Olá, Shirley, boa noite. Então tem um pouco essa atenção, né? Urano tem a ver com a ansiedade, com o sistema. O Urano é um tanto mais com a inquietação, o pH. O Urano é um fator da inquietação, no sentido de essa parte mais do déficit de atenção ou de ou o oposto, né? Ou uma hiperatividade. Isso em mapas natais, né? Quando se tem Mercúrio-Urano, ou conjunção, ou oposição, né? Um desafio do lidar com o time mental de certas posturas ou de certas questões. Então, num tempo de quadratura Vênus-Urano, as relações elas podem ficar um tanto um desafio de compasso, digamos assim. Tá? Então a pessoa está dançando techno, está dançando música eletrônica, a pessoa e a outra está lá na malemolência, tem um estilo mais assim, e aí não vai rolar dança, né? Então é um pouco isso. Quadratura Vênus-Urano é essa questão, às vezes ter que lidar com o compasso do ritmo de outra pessoa também, ou até das expectativas, ou até de certa inquietação. E relações que estão um tanto tensas e difíceis, quadratura Vênus-Urano às vezes dá um sentido até de poder ter uma ruptura, uma libertação também, né? Acho que Leão na 2, na 3, quadratura afeta financeira e carreira, pode afetar esse começo de semana, porque a quadratura Vênus-Urano, a princípio, ela já vem desse fim de semana, dessa semana meio para cá, e começando a semana. Não é, né, tanto tempo, é um período curto, né? Então requer um pouco calma e elegância, né, Paola? É fácil não tá, mas tá esforçando, então. Então, quando na casa 2, casa 10, podem ser preocupações ou atenção com o futuro desses temas, né? De questão material, de questão de trabalho, uma certa inquietação para resolver questões logo, né? E às vezes não tem muito jeito, às vezes a gente quer meio para logo, né? Às vezes a gente quer meio para logo, mas não é tão logo assim, né? Então vale um pouco essa ponderação. Temos na segunda-feira, deixa eu só checar se é na segunda-feira mesmo a lua cheia capricorniana, dia
2 de julho, isso, 2 de julho, 3 de julho, 3 de julho, lua cheia capricorniana no dia 3 de julho, tá? Segunda-feira, 3 de julho, lua cheia Capricórnio. Então ali a lua cheia em Capricórnio, toda lua cheia é uma oposição Sol-Lua, né? Por isso que a lua fica escandalosamente cheia. Então a lua cheia, toda lua cheia é fator de emoções mais à flor da pele. Isso, segunda-feira, né, Mini Mônica? Lua cheia em Capricórnio. Lua cheia tem um indício de questão associada a contato com o público. Para eventos, lua cheia é interessante sempre. É uma lua cheia em exílio, porque é em Capricórnio, está no signo oposto que rege, né? Mas é um período canceriano. Lua cheia dá indício de algumas muvucas, uma semana um pouco mais movimentada, cheia, emoções mais à flor da pele. Então, a gente pode perceber um time aí de temas que a gente perceba uma intensidade emocional das pessoas, né? Uma intensidade emocional das pessoas. Casa 12 em Capricórnio, mínimo. Então, a casa 12 fica aí acentuada, pode dar uma sobrecarga energética e física, emocionalmente, então precisa dar uma moderada, né? Aliás, voltando um pouquinho, rapidinho, parênteses do Netuno retrogradação, um fim de semana interessante para despertar os temas netunianos associados a Netuno, como música, meditação, tá? Música, meditação, uma pausa ali, né, para os temas mais arte, cultura, né, dança, mas em especial essa parte mais da meditação, essa parte musical, né, num contexto geral. Calma, ô Mini Mônica, né? Pitch, né? Pitch and Love, né? Então, artes em geral, né? Pega Netuno aí retrogradando, pode dar uma retomada, uma alternância de ritmo, um time aí para dar uma pausa meditativa, né? Num tempo aí para reabastecer energia. Sonhos também, Shirley, isso acentua, né? Um pouco. Terapias aí, Marlon. É um tempo que esse fim de semana pode dar uma degustação dessas questões, ou começar a semana também, né? E na lua cheia, a lua cheia em Capricórnio, a lua cheia ela dá uma dimensão um pouco mais intensa para as emoções, no coletivo, das pessoas. Então dá uma propensão da gente perceber pessoas um tanto acentuadas. Isso aí, ô Fabiana, cinema, né? Degustar um cinema ou a dois, ou com os amigos, ou só, né? Que o Netuno ele dá um exercício, uma retrogradação de Netuno também dá uma ajudada no exercício da solitude, né? Nada como uma pisciana astróloga para colaborar aqui com uma consultoria netuniana. Olha que honra, Fabi, por aqui. Então, esse é um time especial desse movimento do Netuno que retrograda. Na lua cheia em peixe, em Capricórnio, é aquele fator de lidar com responsabilidades, de contextos para temas a longo prazo. A lua em Capricórnio prioriza um sentido de seriedade, de responsabilidade no tratar de certos assuntos, de certas questões. A lua cheia dá indício também para essas vivências um pouco mais afloradas do emocional, né? Então é um time aí positivo num sentido de cronograma, graças a minha, Fabiana, uma honra. Então esse é um ponto de uma didática também para o contexto capricorniano de responsabilidades, de um certo cronograma de questões, o que lida com o tempo, né? Lua cheia em Capricórnio. É uma degustação literal, semana gastronômica na Vila Lobos, show do Arnaldo Antunes. Uma boa degustação musical aí, o Erecê. E com a lua em Capricórnio no começo da semana, o que envolver cronogramas, né? Planejamento, ou uma sensação de responsabilidade emocional diante de algumas questões, podem acentuar com um pouco mais de força. Lua cheia em Capricórnio tem um pouco essa condição, né? De perceber um sentido prático, um sentido de dinâmica mais
sistemática no tratar de certos temas, além do que envolveu um sentido de longo prazo, né? Um sentido de um planejar mais adiante, de um modo geral. Tá? A semana, sim, ela não tem tanto recheio de aspectos, né? Ela tem mais para o final da semana, deixa eu ver a cola aqui, isso mais da lua em Capricórnio. Então, é um fator do tratar temas do habitat, temas de presenciarmos mais ah, um contexto prático da expressão dos sentimentos também, numa lua cheia em Capricórnio, né? Esse é um ponto importante. Boa noite, Ivonete. Olá, bem-vinda. E a lua cheia em Capricórnio tem um outro fator que é, às vezes, a demonstração prática das emoções, né? Toda lua em terra, em geral, é um tanto assim, né? Ela não tem um tanto contexto de uma certa mexicanização da história, né? Aquela coisa meio, olá, meu bem, tá tudo bem com você? Aquela coisa mais açucarada de demonstrar afeto. Olá, tudo bom? Oi, que, né? A lua em Capricórnio é o buscar a Novalgina e o Buscopan às 11h30 da noite quando a pessoa está precisando, né? É o fator prático, é a dedicação emocional também numa forma prática, né? Boa noite, Elis! Então, esse é um ponto. Lua em Virgem, Lua em Capricórnio, não, Camila, é o exercício de uma demonstração emocional mais prática, né? Então, esse é um ponto que vale a percepção num tempo de Lua em Capricórnio. Às vezes você pode perceber uma pessoa um pouco seca, um pouco prática, tal, mas ela está lá, ela trouxe ali um bolinho para você, não falou nada, deu uma ajuda ali, não falou nada. Então é bom agradecer, né? É bom agradecer quem ajuda ou quem participa de maneira prática, mas não é lá de mexicanizações ou emoções mais açucaradas, né? Aquela pessoa que trabalha para você, ou alguém que faz uma presença, alguém da família mesmo, que está ali o tempo todo e você não deu uma gratidão porque ajudou na... Deixa esses open para lá, mini Mônica. Então aquela pessoa que está ajudando na família e você passa batido, mas está sempre ali cuidando da casa, dando um ajuste, né? Então, Lua em Virgem, Lua em Capricórnio, né, Paola? Então a gente tem uma semana de Lua em Capricórnio em que esse exercício da prática emocional, da demonstração emocional através de postura prática, fica também mais evidenciado ou serve de exercício para a percepção aos nossos arredores, né? Então é um pouco isso, né, Ellen? Né? Abre o olho. Certo? A semana não tem lá mais tantos aspectos, mas lá para o final da semana tem um bom aspecto Mercúrio-Urano, Mercúrio-Urano em sextil. Olha lá, Mercúrio sextil-Urano lá de quinta para sexta-feira. Sextil Mercúrio-Urano é muito bom num contexto de questão de aprendizado, informação rápida, inovação tecnológica, né? Aprendizado de ou vivências de temas da internet, temas tecnológicos, é bem positivo para uma dinâmica de contato à distância, contatos virtuais, algo que a gente possa divulgar comercialmente com a internet, ou mesmo pessoalmente, mesmo quem não seja da área, às vezes um negócio que faça pela internet. Sexto Mercúrio-Urano é bom. Joana, tem Lua em Capricórnio 5, a Lua vai cair na sua casa? Vai, é uma... Na sua casa 5. Então é para diversão, né? Pode ser interessante para diversão. É isso aí, Ana Avivila. Não é muito Maria do Bairro, né? Lua em terra não é longe de ser Maria do Bairro, né? Mexicanizações novelísticas. Então, fotografia de inteligência artificial, nessas coisas mais do virtual, né? Não, Juliana, Mercúrio vem tentar resolver os BOs. Também. Mercúrio dá uma complementada nos BOs de Vênus-Urano. Então, Mercúrio, em bom aspecto com Urano, Juliana, dá aquela interação, né? Melhora um pouco mais a percepção das ideias, para pensar mais a longo prazo, raciocínio rápido, aprendizados culturais inovadores.
É interessante também, sabe para quê? Para conhecer ou para lidar com contatos que dão aquele insight para gente, aquela pessoa mais inovadora, aqueles contatos que dão uma inspiração, né? Uma inspiração de ideias inovadoras. Então, Mercúrio-Urano num contexto profissional, num contexto de rotina também, para estudo, né? É muito positivo nessa questão de implementar também questões do nosso cotidiano. Sexto Mercúrio-Urano no final da semana, lá para quinta, sexta-feira, é positivo para essa dinâmica de temas, né? Que envolvam adaptar-se a inovações, adaptar a coisas novas no nosso cotidiano. Às vezes uma coisa nova para o trabalho, um software, um aplicativo que a gente passe a usar para alguma coisa importante também. Então, sexto Mercúrio-Urano, ele convida a gente a se modernizar um pouquinho mais, sem medo, né? Não ficar com dedos, eu não sei mexer nisso, eu nunca mexi no Zoom. Ué, nunca mexeu, agora aprende, né? Vai lá, dá uma fuçada no Zoom, dá uma fuçada no Google, não sei o que lá. Vai, mete as caras, né, no tecnológico, sem preconceito. Vai, faz uma divulgaçãozinha de um servicinho aí, de uma propaganda que você usa para alguma coisa, né? Dá uma remodelada na página de serviço que você tem, que você quer se divulgar, ou algum produto. Quem lida com e-commerce, quem lida com rede social, né? Então é um sexto Mercúrio-Urano no final da semana, é muito bom para isso. Ana Martins, Capricórnio, casa 2, tem que me preocupar mais com dinheiro. Não, a semana é de atenção para ajustes no material. Vocês estão rindo, né, Ellen? Então, Mercúrio, a casa 2 aí com a lua cheia, Ana Martins, não, é mais pelo ritmo da área, por ser a casa 2, né? Pode dar uma demanda de atenção para resolver questões materiais ou dar um ajuste financeiro. Às vezes tem uma semaninha que tem uma despesa extra a mais, né? Às vezes aqui, por exemplo, acaba o gás da casa, você tem que comprar um gás novo, né? O gás de cozinha. Então, às vezes uma demanda aí pontual de um gasto extra, ou então um planejamento a longo prazo numa lua cheia em Capricórnio. Né? Então, no final da semana, um tempo de bom aspecto Mercúrio-Urano é um bom indício para essa condição de aprimorar para o tecnológico, né? Para aprimorar, para aceitar o que é inovador, né? E por isso o nosso ascendente de aquário, boas energias. Sim, Mini Mônica, apesar que eu conheço umas figuras aquarianas que gostam de determinado tipo de tecnologia, um certo software, mas fica tão apegado naquele software que não experimenta outros, viu? Tem um povinho de aquário, ou ascendente, ou Urano, que tem um pouco disso. Às vezes ele fica apegado àquele software, ou àquele aplicativo, aquele comunicador, o Skype. Tem gente que não desligou de Skype ainda, né? Tem gente que prefere o Telegram, tem gente que prefere usar o WhatsApp, né? Então, às vezes tem uma turminha de aquário que é um pouco apegada àquele lá e não abre mão daquele lá, né? Às vezes software de astrologia, às vezes uma rede social. Tem aqueles que gostam mais do Facebook, não gostam do Insta. Tem aqueles que gostam do Insta, não curtem mais o Face, né? Então, o aquário ele é suscetível, né? Dá uma experimentada aí de tudo, mas uma hora ele tem uns que ficam presos num, né? Especialmente quem tem lua em aquário. Lua em aquário adora o apego emocional a uma certa única rede social, né? Se tivesse Orkut ainda a galera tava lá, né? A galera ainda tava ali nas páginas, né? Eu odeio segunda-feira, eu odeio acordar cedo e por aí vamos, né? Então, pessoal, resumindo, a gente tem uma semana com... Boa noite, Luiz! A gente tem uma semana aí de começo dela com Netuno retrogradando, né? Esse começo de semana, esse fim de semana ainda pode ser um pouco de uma certa estagnação, uma alternância, né, de ritmo. A gente percebeu um desvio de foco, uma dispersãozinha, com Netuno retrogradando, percebeu umas pessoas um pouco dramatiquinhas também, e a gente aí mudando a percepção de certos temas com aqui o Netuno mudando de direto para retrógrado. Aí para quem chegou depois, né, Netuno começando a semana
no direto para retrógrado, vai até dezembro, tá? Então eu priorizo mais a força. E quando ele começa a retrogradação, e quando for sair lá também. E na hora que ele fizer uma oposição com o Sol, aí daqui uns 2 meses, a gente dá um alerta da retrogradação de Netuno. A gente tem Vênus quadratura Urano, aquela história que a gente falou do desafio da adequação, às vezes, né? A gente pode perceber que às vezes não é tão para frentex com determinadas convivências, com determinadas situações. Dá um desafio, às vezes, de uma ruptura diante de certas convivências que estão enchendo um pouco a paciência, mas também aquela questão do lidar com o ritmo mental de algumas pessoas, né? A inquietação, aquele exemplo que eu dei. Às vezes você quer dançar techno, né? Quer dançar uma música eletrônica, a pessoa quer dançar um pagodinho, um sambinha ali, né? 2 para lá, 2 para cá, e aí cada um dança o seu, né? Então é um desafio de compreender o ritmo mental e de inquietação e de perspectiva de futuro de uma pessoa com a outra ou da outra conosco, né? Então, quadratura Vênus-Urano é um desafio da adequação. Entender que se a pessoa quer ter o cabelo verde e roxo, what problems, né? Problema dela e ok, né? Às vezes a pessoa deixa uma mecha branca, ai, tá deixando os cabelos brancos da velha. O branco tem o seu charme, né? E aí? What problems, né? Então, é a compreensão das diferenças, é um desafio de compreensão das adequações, quadratura Vênus-Urano, né? Então é um pouco isso. Quer dançar com o Leonardo DiCaprio, mínimo? Então, né? Cada um lá com as suas preferências, né? Eu, né, um passinho ali com a Gisele Bündchen até vai, né? Apesar que ela deve ser alta pra cacacaps. Enfim, e a gente tem a lua cheia em Capricórnio, que a gente falou. Lua cheia é sempre uma dinâmica de uma intensidade emocional. Olá, Jô, bem-vinda! Então a gente tem uma intensidade emocional na lua cheia capricorniana, uma tendência de viver situações mais intensas ao longo da semana de lua cheia, mas também é uma lua cheia em Capricórnio que dá indício para contexto de longo prazo, para foco em situações práticas que envolvam o lado emocional. Boa noite, Cássia, ótima semana! E também o fator de demonstrações práticas de algumas emoções que a gente pode se portar ou perceber em algumas pessoas, né? Valorizar, às vezes, o jeito, a demonstração de afeto que algumas pessoas têm através de gestos, do trabalho que ela faz pra gente, ou de alguma ajuda, e ela não escancara tanto, ela está ali, está participando, o que não deixa de ser uma demonstração emocional, né? E toda lua cheia dá esse indício positivo até para um marketing de trabalho, para uma divulgação operacional das questões das coisas, né? E a gente termina a semana com o bom aspecto Mercúrio-Urano. Mercúrio-Urano positivo para inovações, para se permitir aceitar novidades tecnológicas ou de comunicação, ou de interação com gente nova, com ideias novas no trabalho, ou até pessoas próximas na família, pessoa aí, sei lá, o parceiro, o namorado, o irmão, parente. Você viu aquele filme lá, aquela série? Né? Não vi, né? Dá uma experimentada no que é novo, uma curtida em novidades de entretenimento, ou curso, atividade, novos conhecimentos que dão uma dinâmica. Além de alguns costumes novos que também a gente pode vivenciar num bom aspecto de Mercúrio-Urano. Às vezes uma condição tecnológica nova no trabalho, no dia a dia, no condomínio, coisas que a gente possa experimentar e tirar proveito de maneira positiva e mesmo nós mesmos nos interessarmos por algo inovador, né? Passa a usar mais o Zoom, passa a usar alguma tecnologia para contatar com pessoas, com parentes, com família, enfim. Melhora as comunicações aí mais para o final da semana. Certo? Pessoal, este é o céu da primeira semana de julho. Obrigado a todos que assistem aí ao vivo, que assistirá ao longo da semana. Ótima semana a todos. Obrigado aí a quem
assiste. Cris, ótima semana também, valeu. Para quem vai assistir também, uma ótima semana. Calma e Elegância aí na lua cheia, né? Rabo de Peixe, uma série na Netflix. Ó, interessante. Valeu, Joana! Pessoal, Mini Mônica de Portugal. Paola, beijão pra ti, querida. Cê Guzmão. Ellen, eu que agradeço. Criselano, galera de Niterói. Joana de Portugal. Pessoal, ótima semana a todos. Um abraço.